Olá, eu sou o professor Jacques e vamos para mais um tema de uma aula de geografia elaborada para vocês nonos anos. Eu vou pedir para vocês, para aqueles que levaram o livro para casa, que leiam da página 20 até a página 26 do livro, que eu sintetizei e vou tentar explicar agora para vocês com esses slides, e ele está todo sintetizado naquele PDF que eu enviei para vocês semana passada. Nessa aula, continuando com a questão da globalização, do Brexit, que eu fiz no slide anterior, nessa aula a gente vai falar sobre a economia global, a questão das transnacionais e o trabalho. Existe no mundo hoje um grande fluxo de mercadorias. Só que esse comércio global ele é desigual. Não são todos os territórios que conseguem esse maior fluxo de mercadorias. E é isso que a gente vai estudar hoje na questão da globalização. Na atual fase da globalização, tem se observado um extraordinário crescimento do comércio internacional. Só que esse comércio não é igual. Quem percebe e quem faz a pesquisa sobre isso é a famosa OMC, a Organização Mundial do Comércio. No primeiro tema lá do percurso 2, a gente tem o título lá de Fluxos de Mercadorias, o comércio global desigual. Como é que a gente pode dizer que esse fluxo de mercadorias ele está mais intenso do que no passado, do que antes da década de 70? Porque logo após a década de 70, a gente teve uma evolução muito grande nos meios de transporte e de comunicação. Isso fez com que a gente interagisse mais, o mundo interagisse mais entre as pessoas, e também a questão dos transportes fizeram com que a gente tenha a impressão que esse mundo ele diminuiu. Mas na verdade não. Na verdade, o que acontece é que esses meios de transporte eles estão muito mais eficientes. Para que tivesse êxito a questão desses fluxos de mercadorias, torná-los cada vez mais baratos para a população, cada vez mais acessíveis. E como você consegue fazer isso? Um dos maiores vendedores de itens para o mundo é a China. E por que a China é um sucesso mundial? Porque ela diminui os custos do produto. Para você ter uma maior integração entre essa compra e essa venda desses produtos, a questão do valor do frete. O frete vai fazer com que esse produto ele fique ainda cada vez mais barato. E o que significa o frete? O frete é aquele valor pago pelo transporte de mercadorias ou produtos. E esse transporte ele pode ser por caminhões, trens, aviões ou navios. A gente vai falar agora sobre um outro fator que faz com que esse comércio fique ainda maior, é o rápido crescimento da população mundial. Todo mundo sabe que a população vem crescendo a cada década. Hoje somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. O aumento do rendimento de muitas famílias também é importante para a questão do consumo, da questão dos salários, é que a gente pode ter mais poder de compra, passa a consumir mais, né? Outra coisa importante também é a entrada de novos países no comércio internacional, o que faz com que você tenha uma diversificação de produtos e uma competitividade de preços. A liberalização das regras comerciais também é importante, porque quando um país ele cria blocos econômicos e ele flexibiliza as suas leis dentro do seu território, com os territórios vizinhos, ele faz com que essas regras fiquem mais acessíveis para esse fluxo de mercadorias pelo mundo. E qual o objetivo disso tudo? É facilitar a exportação e importação de mercadorias entre os países. E qual o resultado disso? Isso faz com que as populações mundiais tem um estilo de vida cada vez mais centrado no consumo, a famosa sociedade de consumo que existe hoje. Esse poder de compra que as pessoas passaram a ter com maiores rendimentos, com melhores salários, faz com que elas tenham uma intensa procura por todo tipo de produto. Existem 3 principais polos da economia mundial que eu quero que vocês entendam. Esses países, eles são as maiores referências
na questão da economia mundial. Esses territórios, que é a questão da Europa Ocidental, a questão da América do Norte e parte da Ásia, principalmente Japão, Coreia do Sul, China. Esses são os 3 polos que a gente pode considerar principais da economia mundial. América Latina e África, a gente pode levar que elas ocupam posições marginais dentro desse cenário de economia mundial. Por quê? Ela tem um número inferior, um número reduzido de fluxos de importação e exportação, comparado a esses países, claro. O que são países industrializados? São países que possuem maior capacidade de produção e de consumo pelo fato de manterem barreiras comerciais, pedindo a entrada de produtos mais baratos, como os agropecuários, que vêm de países subdesenvolvidos e emergentes. Esses países com alto índice de industrialização, eles muitas vezes fecham seu mercado ou super tarifam os seus produtos, fazendo que países subdesenvolvidos tenham mais dificuldades ainda de se industrializarem e crescerem com esse processo de desenvolvimento industrial. Uma outra coisa também que atrapalha bastante, que atrapalha muito o fluxo de mercadorias, é a questão das barreiras comerciais. As barreiras comerciais impedem a entrada de produtos mais baratos, como os agropecuários que vêm de países subdesenvolvidos e emergentes. E o que são essas barreiras comerciais? São normas alfandegárias, como tarifas de importação. Tem o objetivo de controlar ou dificultar a entrada de mercadorias estrangeiras. Você viu recentemente aí nos noticiários a questão do Trump. O Trump começou a querer sobretaxar os produtos chineses. Isso causou impacto na economia mundial. É muito importante essa questão das barreiras comerciais. Quanto mais barreiras comerciais, mais fica difícil a comercialização de produtos no mundo, mais afeta a economia global, que é uma economia de dependência entre países. Agora eu vou falar para vocês a questão das transnacionais. As transnacionais, essas empresas com alto nível de organização que atuam dentro e fora do território de seu país de origem por meio de filiais espalhadas pelo mundo. As transnacionais, elas no passado já foram chamadas de multinacionais. E por que hoje resolveram definir o nome como transnacionais? Porque a multinacional não consegue defini-la como a questão da definição transnacional. Uma empresa multinacional, ela dá a impressão de que ela tem várias nacionalidades, que ela está instalada em várias partes do mundo da mesma forma. E na verdade, essas transnacionais, elas têm um país de origem. Então dizer que uma empresa é multinacional é dizer que uma empresa não se concentra em determinado país, o que não é verdade. As empresas têm um país de origem, é para lá que grande parte do capital volta. Agora vamos entender um pouco qual que é o poder dessas transnacionais no mundo, né? As transnacionais, elas influenciam a economia global de acordo com seus interesses. Atuam na esfera do poder político, muitas vezes elas acabam definindo o que é importante e o que não é para a população. Elas interferem em ações governamentais. Como elas detêm a maior parte do capital do mundo, hoje elas são muito levadas em conta. Eles acabam estabelecendo normas que facilitem o seu desempenho dentro dos territórios. Vamos ver agora no próximo slide como isso se caracteriza. As transnacionais, elas podem tanto realizar investimentos no país de origem como em outros países. Por isso que eu disse que ela não se chama hoje multinacional, porque dizer que uma empresa é multinacional é como se eu dissesse que essa empresa não tem um país de origem. E agora vamos ver as vantagens que essas multinacionais têm, o poder que elas têm em muitos territórios. Geralmente, quando uma transnacional ela
vai instalar uma empresa dentro de um território, ela gera bastante exigência. E por que que os governos aceitam esse tipo de coisa das transnacionais? Imagina que eu fosse um político, um governador ou prefeito ou até mesmo presidente, em que eu tivesse com alto índice de desemprego ou até mesmo um baixo índice de desemprego, mas que eu recebesse uma proposta de uma transnacional. Vamos supor que eu seja um governador. Eu receba uma proposta de uma transnacional para ser instalada numa parte lá do meu estado. O que seria melhor para mim? Dar essas vantagens para essa transnacional e ela instalar e ao mesmo tempo ela gerar emprego para a população, ou simplesmente não flexibilizar a legislação local e deixar essa transnacional ir para um outro território? É claro que não. Por isso que muitas transnacionais conseguem a disponibilidade de matéria-prima, mão de obra barata. Eles procuram determinados lugares onde eles vão ter matéria-prima abundante e que vão ter também a sua força de trabalho. As pessoas que vão trabalhar para essa empresa, principalmente sejam de países subdesenvolvidos, porque aí eu vou pagar salários menores. O importante também para essas transnacionais é que tenham mercados consumidores promissores, onde for instalar essas empresas que tenham uma população concentrada. Por quê? À medida que eu for produzindo, eu vou conseguir vender. É um mercado consumidor promissor para a expansão dos meus negócios. Essas transnacionais também conseguem, dentro do poder do Estado, leis de fiscalização mais brandas ou até mesmo ausente. Vamos supor que uma empresa se instale no Brasil que ela seja muito poluente, mas que ela vá gerar emprego em determinado local. É viável eu seguir as normas da Organização Mundial da Saúde ou ser ecologicamente correto, sendo que eu tenho um problema naquele espaço ali de desemprego? Então, muitas vezes as transnacionais elas chegam resolvendo um problema de Estado e acabam com grande poder. Inclusive, muitas dessas transnacionais elas têm impostos reduzidos.